Olá, a Rádio Imparcial está recebendo hoje o advogado Eric Moraes, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e conselheiro seccional da OAB Maranhão, e também é militante do Movimento Negro Unificado. Ele vai falar conosco hoje aqui sobre consciência negra, racismo, denúncias, o movimento negro no Maranhão, o cenário aqui no Maranhão, com toda essa questão do racismo, das injúrias, do preconceito e outros assuntos que a gente vai abordar ao longo da nossa conversa, né? Seja bem-vindo, Eric. É um prazer recebê-los aqui na Rádio Imparcial. Patrícia, muito obrigado. Uma honra estar aqui no Imparcial, referência na comunicação, no jornalismo maranhense. Pois tá bom. Eric, quinta-feira é Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. O que que representa essa data, né, para todo o movimento, para toda a sociedade, para todo o mundo? E como é que essa data reverbera aqui no Maranhão? Eu gosto sempre de pautar, né? Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. É o dia que Zumbi foi assassinado, né? Uhum. E eu gosto também de pautar que mais importante que Zumbi, né, é a luta de Palmares, a nossa coletividade, a nossa resistência, a forma como a gente conseguiu enfrentar todo um período escravocrata, enfrentar depois políticas de morte, e estar presente hoje na sociedade para explicar que a consciência racial ela precisa atingir negros que ainda não entenderam que os nossos antepassados vieram da África sequestrados, e também as pessoas brancas que, por vezes, estão aqui ainda se valendo dos seus privilégios, valorando ainda questões que já deviam ter sido encerradas na nossa sociedade. Que tipo de questões você poderia explicar? Essa questão da violência racial do cotidiano do negro, né? As pessoas costumam me perguntar assim: você já sofreu racismo? Eu sofro todo dia. Porque muita coisa, né, não cabe o campo jurídico, ele não consegue abraçar tudo, né? O direito ele Uhum. não abraça tudo. Então, assim, esse racismo que às vezes vem disfarçado de impaciência, pela falta de amizades, pela falta de amores, pela falta de afeto, pela falta de carinho, aquele racismo no Brasil que é muito silencioso, que se disfarça às vezes de humor, de Uhum. piada, de Uhum. sentimento. Tudo isso ainda é muito presente no nosso cotidiano. Lógico que não tem como comparar a criança negra, o adolescente negro que viveu na década de 60, 70, 80. A gente já avançou muitas Sim. etapas, mas o racismo ele é uma ferramenta tecnológica de poder. Ele se moderniza de uma maneira muito dinâmica. Então, a gente tem que estar sempre consciente de que a abolição ela foi inacabada. Então, a gente não tem dono de universidade negro, a gente não tem dono de TV negro, a gente não tem milionário negro no Brasil. A gente precisa ainda alcançar muitos postos de protagonismo que é, até agora ainda estão lacrados para a população negra. Certo. Agora, no mês de novembro, os diálogos, o termo, ele ganha muito mais evidência do que, né, ao longo do resto do ano. Mas tem força o mês de novembro para essas ações serem distribuídas ao longo do ano, essas ações de conscientização, de conversa, né, do tete a tete, para que essas questões continuem não serem normalizadas? Patrícia, a gente tem no momento uma onda muito forte de tokenização. Aquilo que Luther King falava lá na década de 60, que as pessoas iriam colocar negros em postos para dizer que não existia racismo, ou até mesmo para ter ideias contrárias aos princípios do movimento negro, ou mesmo para se julgar como um termo que um tipo de negro que eu tenho pânico é o negro de exceção, né? Eu venci pela meritocracia, todo mundo pode, se eu conseguir, todos os outros negros também podem conseguir. Então, assim, é preciso que a gente fique atento, pois a questão do racismo, né? Ela é diária.
ela é uma construção que deve ser coletiva. E isso a gente não consegue fazer hoje em dia, principalmente aqui no estado do Maranhão, porque, para você ter uma ideia, a gente está num estado que tem quase 90% de negros, são mais de 80% de negros, e a Secretaria de Igualdade Racial, ela é extraordinária. Ou seja, ela não tem orçamento próprio. Sabe desde quando? Desde a sua inauguração, desde Jackson Lago. Como que os governantes não conseguem entender que essa situação não é uma situação extraordinária? Ela não é só para o mês de novembro. Ela também não é uma coisa pontual, como aconteceu agora, como se fosse uma enchente, uma catástrofe, aconteceu alguma coisa. É esse o sentido de extraordinário. Não, não é isso. A situação do negro aqui é de quase 400 anos de escravização. Certo. Como é que está esse movimento aqui no Maranhão, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, você me falou que teve uma questão que aconteceu na época da como é que é o nome? Heteroidentificação, comissões de Heteroidentificação heteroidentificação. de estudantes da UFMA, né? Foi no vestibular da UFMA, né? Isso. E aí você me contava que já tinha sofrido agressão verbal, né? Quase física. Com 15 anos de carreira e essa escolha por trabalhar por direitos humanos, né? Isso é pautado por alguma questão pontual ou você sempre quis ser um advogado para defender os direitos humanos? Tive uma questão pontual muito forte, né? Já vinha sendo construído. Eu sou filho de um homem negro retinto com uma mulher branca, que é minha mãe, e desde sempre eu via essa questão, né, das famílias, uma muito negra, outra muito branca, aquelas piadas, né? O negro não suja na entrada, suja na saída. Então, eu consegui identificar que também acontecia comigo. Eu no futebol driblava todo mundo, fazia um gol, 2, 3 aplausos. Se uma pessoa fizesse um outro gol, fosse branco, todo mundo aplaudia, era uma comemoração. Isso era quando eu tirava nota boa no colégio. Isso é pela falta de amizade, isso é pela falta de companheirismo. E aí eu fui percebendo esse recorte. Até que em um determinado momento, Patrícia, a história é um pouco longa, mas eu fui abordado por um segurança num supermercado, um mega supermercado que existe no Rio de Janeiro. Meu pai é um policial federal, foi lotado para o Rio de Janeiro, fui criado no Rio de Janeiro. Sendo que lá eu morava na Tijuca, estudava em Vila Isabel, no Colégio Curso Martins. Tem um supermercado que dá para você atravessar os dois bairros, né? E nós, colegas, né? Era uma época que o Rio de Janeiro as crianças ainda iam andando para o colégio, a gente se reunia e atravessava por esse supermercado, até que um dia o segurança me abordou, pegou minha mochila, viu uma bala aberta, disse que eu tinha roubado aquela bala. Eu consegui ligar para o meu pai nesse caminho. Eu falo que lá foi o choro que eu tive mais forte da minha vida, porque dentro desse supermercado eu tive meus livros quase destruídos, chutados. Eu tinha muito carinho com meus livros, eu vi meus livros sendo todos amassados. Fui levado para uma sala, quase agredido, violentado. Eu tinha 11 anos de idade, era 1992. Consegui me manter forte o tempo todo, mas quando eu dei um passo fora do supermercado, eu tive um choro que eu me surpreendi, que eu não sabia nem onde é que ele estava. E eu não conseguia me controlar. Na época eu não tinha celular, mandei um bip para o meu pai, liguei para a central, falei que tinha sido acusado. Meu pai era da Polícia Federal. A Polícia Federal é o órgão responsável pelo setor de licença dessas empresas de segurança privadas. E lá, meu pai identificou que essa empresa não estava nem legalizada. Então meu pai chegou lá, fez primeiro a prisão do rapaz que me chamou, perguntou se ele tinha me visto roubando. Não, que ele tinha visto a bala dentro da minha mochila, que isso levava ele a subentender que eu havia roubado bala. Olha como o negro é visto como ladrão sem nenhuma necessidade. Meu pai perguntou para ele: você viu ele roubando? Você viu ele roubando? Porque eu também quero saber se eu vi ele roubando. Mas não, ele não viu, ele afirmou categoricamente que nunca viu, que só viu a bala aberta, mas já associa minha cor ao fato de eu ser um ladrão. A gente sai, o negro, da escravização, de bom cidadão, da pessoa que cuidava do filho da pessoa, cuidava da sua casa, cuidava da sua alimentação, do seu leite, do seu pão, do café da manhã, para ser considerado um marginal, alguém que está ali incomodando, que precisa ser expulso, exterminado de maneira muito, muito perene. E eu gosto sempre de falar que eu quase morri por causa de uma capa do jornal Imparcial, né, que fala das 640
pessoas que precisariam retornar para fazer a heteroidentificação na UFMA, e lá eu recebi muitos apupos, porque a gente conversou com a UFMA para criar uma comissão de observação nessa revalidação, e lá as pessoas estavam muito exaltadas. Pessoas brancas, igual uma pasta, com a cor da pasta de dente, mas que com o fato de ter o cabelo volumoso, né, o cabelo muito grande, queriam de qualquer momento se impor como os negros, e eu quase fui agredido. E aqui no Maranhão, você é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Que tipo de caso vocês recebem? Que tipo de situação que tem que ser contornada? Como é que está esse cenário aqui? A gente, o maranhense, ele é racista? O primeiro negro presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil em 89 anos de existência. O Maranhão é muito racista, o Brasil é muito racista, o Maranhão é extremamente racista. A gente consegue fazer um recorte pela questão da pobreza, né? Então, nós temos os índices mais baixos aí, socioeconômicos, os índices sociais, que colocam uma pequena burguesia praticamente dominante no Estado. Né? Então, essa sobreposição de você se achar melhor, se achar mais educado, se veste melhor, se impõe como uma forma de você impor essa superioridade na sociedade. Porque você imagina, né? Em vez da gente ter um equilíbrio aqui, a gente tem uma burguesia no meio de muitos pobres. E essa burguesia, ela não pode se misturar, né? Ela tem que criar mecanismos que ela se destaque, mas que ela não se misture. Existe uma convivência, mas olha, você trabalha comigo há 20 anos, mas você nunca vai na minha casa, você não vai ser meu melhor amigo, você não vai ser convidado para o aniversário do meu filho, você não vai ser padrinho do meu casamento. Então, essa falsa democracia racial, que sempre foi cultuada aqui no Brasil, ela dá choque nesses momentos, Patrícia, onde o negro ele vai precisar de um apoio, vai precisar de um socorro, de um cobertor do Poder Judiciário, de uma assistência do Estado, e aí tem a diferença, né? Onde a gente percebe que a polícia militar ela está sempre fazendo uma patrulha muito ostensiva, uma hipervigilância no retorno da cidade operária, e ela não consegue repetir isso aqui no retorno da península. É verdade. Agora, a pessoa ela consegue perceber que ela está sendo alvo de um racismo e do outro lado, a pessoa consegue perceber que ela está sendo racista? É difícil, é fácil de identificar isso? A pergunta é muito boa, porque isso é muito difícil, Patrícia. Eu, às vezes, estou tomando banho, estou passando shampoo na cabeça, meu Deus, sofri racismo naquela determinada situação. O que que acontece? É uma violência tão grave, e essas violências eu falo que o racismo ele é o crime da alma, porque essa violência psicológica, Patrícia, ela é muito recente que ela é considerada, né? Ela dói aqui na alma, nesse impacto. Só que ele é tão forte, tão violento, que por vezes eu vou tratar da minha experiência pessoal. Eu tenho que estar concentrado para poder defender o meu cliente, para poder levar o leite para os meus filhos em casa, para poder manter minha família. Então, quando o delegado pede a carteira da OAB minha e não pede do meu colega branco, as pessoas falam assim, militante não descansa. A gente tem que descansar, porque se a gente tiver aquela reação ali, a gente se desconcentra e nem consegue exercer nossa profissão e nem consegue depois ser referência para poder atuar na militância desse movimento social. Então, a questão do nosso cotidiano ser muito violento, ela ainda implica nessas microviolências, né, que por vezes vão adoecendo a gente. Entendi. Agora, Eric, o movimento negro unificado, né? Como é que esse movimento se estabelece aqui no Maranhão, né? Como é que ele se desenvolve? E o que é o movimento negro unificado? O movimento negro unificado, ele nasce na década de 70 em São Paulo. Ele é o maior movimento negro unificado da América Latina. Aqui no Maranhão, ele vem com o professor Adomaí e a professora doutora Ilma. É, junto com outros movimentos, né? Não falar só único e exclusivamente do movimento negro unificado, junto com outros movimentos que a gente tem aqui,
como CCN, Moquibon, Aconeru, que o Maranhão é muito importante que a gente pauta, ele é referência nessa organização de movimento negro, né, com diversos outros nomes, principalmente ali naquela região de Itapecuru. É muito engraçado que é a região onde o nosso maior símbolo, que é Negro Cosmo, foi assassinado. Dali parece que brotou uma semente que se saiu a referência para diversos outros lugares. É muito importante que a gente paute que muita gente não sabe, mas a alcunha Quilombo, quando chegou na Constituição de 1988, ela é a construção do movimento negro do Maranhão. As pessoas no Brasil já tinham abolido esse termo, ele não era considerado, né? E daí é através dos quilombolas do Maranhão. Eu falei, não, no Maranhão tem quilombo, a gente mora em quilombo, nós somos quilombolas. Então o termo quilombo é comunidades remanescentes de quilombo, que é assim que entra na Constituição. Essa é uma Constituição do movimento negro do Maranhão, que é referência para todo o Brasil. Certo. Agora, Eric, na internet está circulando um vídeo, e eu não sei se você já chegou a ver. Ele é meio que viral. São crianças de uma escola e elas colocam uma plaquinha e vão escrever o que já chamaram ela, né? São crianças negras, e o que significou aquilo para elas. Nas escolas, essas crianças negras, elas como é que se consegue levar para a escola essa consciência de que aquilo que o coleguinha está fazendo ali é racismo? Muito Né? bom. Porque as crianças, elas são cruéis na escola, algumas, né? Sem sombra de dúvidas. Eu fui uma criança negra, só eu sei o que eu sofri com o racismo recreativo dos meus colegas. Racismo recreativo, exatamente. E daí, já temos uma lei, a 10.689, que até se transformou para 11.645, incluindo aí, antes era só o estudo afro, incluiu o estudo indígena, que é justamente para quebrar essa estigmatização que existia do cidadão negro na sociedade. Escravizado, jogador de futebol, sambista, acabou. Né? O sambista, o jogador de futebol, eram aqueles que tinham ascendido. O sambista, o músico, né? Eram aqueles que haviam ascendido, e o escravizado era a nossa história. Nada a ver do que aconteceu. Nós fomos sequestrados, nós éramos príncipes. A primeira universidade do planeta é negra, na África. Quem inventou a matemática foram os negros, quem inventou a medicina foram os negros, quem inventou o semáforo foram os negros, quem inventou o absorvente feminino foram os negros. Negros e negras, tá, gente? Eu tô falando aqui negros da população negra em geral. Então, assim, nunca nós somos vistos como intelectuais. Nós somos vistos como aquela pessoa que tem força física, que aguenta. Eu nunca me esqueço, Patrícia, que uma vez eu tive uma crise de hérnia de disco, que é um problema que eu sofro. E quando eu cheguei lá, né, para ser bom, eu não estava conseguindo me mexer direito, né? A primeira palavra do médico foi assim: um negão desse tamanho, tá todo mole aí, tá todo desse jeito. Uma vontade era ir embora, né? Porque a pessoa não tem compaixão. A gente já tem nós homens já temos uma dificuldade de ir para o hospital, né? Imagina nós homens negros que somos tratados dessa forma, como nós se fôssemos invencíveis à dor, como se a gente não fosse um ser humano como qualquer outra pessoa. Não existe esse racismo científico de que a gente é mais forte, nossa musculatura é mais forte. Não existe qualquer embasamento na ciência em relação a isso, né? É mais uma característica pelo território que você mora, por essas coisas, mas nenhum embasamento, até porque a própria raça negra, ela é uma criação filosófica desses colonizadores que queriam barbarizar alguém que não tinha o biotipo, o fenótipo parecido com os deles. E pelo desconhecimento, pela ignorância, né, jogavam essas populações como inferiores, né? Assim como fizeram também com os indígenas aqui no Brasil. Então, acho que a nossa virada de chave, ela vai quando a gente parte para entender que é através da educação, são as crianças que são o nosso futuro, e hoje em dia a gente já percebe bastante mudanças, como vídeos essas questões, esses temas sequer chegavam às escolas quando você, a gente era criança, isso jamais era sequer debatido, né? A gente falava muito da Princesa Isabel como redentora, e ali, como se fosse um Réveillon, uma festa, e acabou. Mas não, ficaram essas chagas
e a educação é o caminho-chave. Eu acredito que a gente tem leis que tratam sobre isso, a gente tem a cotas, mas eu acredito que sejam apenas um aperitivo. Acho que a gente precisa, quem sabe, aí, criar uma cadeira, uma matéria que fale Sim. sobre diversidade, para falar de população PCD, para falar de mulheres, para falar de negros, para falar de indígenas, para falar de quilombolas, para que isso não cause estranhamento, nem ocorra situações como agora, em que uma criança em São Paulo pintou o orixá Yansan e o pai chamou a polícia. A gente não pode deixar a extrema-direita, nesse momento, usar a nossa cultura como se fosse algo inimigo, algo colado ao diabo, ou alguma coisa maligna, ou que viesse tratar algum mal. O conhecimento é sempre bom, ele é sempre libertador. A gente vai trazer justiça para o Brasil. Eu sempre falo que enquanto o Brasil tiver essa dívida com a população negra, a gente não consegue caminhar, né? A gente parece que dá 2 passos para frente, 3 para trás, sempre com questões de golpe, com questões de ditadura, porque tudo isso se reflete na falta de diversidade que é nesses representantes que são eleitos e que, na verdade, em nada tem de aderência com o verdadeiro sentimento, cultura do povo brasileiro. É verdade. E até quando tem, na época de campanha, quando chega lá, ele se transforma, ele mostra que ele realmente é, né? É, é aquilo que o King falou, né? A tokenização, né? Você usa aquela determinada pauta, Uhum, usa essa determinada voz, só que o discurso é totalmente diferente da da prática. prática. Agora, Eric, racismo e injúria racial, né? O que que difere essas duas coisas, assim, no jurídico, né? Nas leis? Muito bom. A injúria antes era usada pelos racistas como uma desculpa para não prender as pessoas por racismo. A injúria, eu vou agora classificar juridicamente para vocês, né? Uhum. A injúria é quando você fere a honra objetiva da pessoa. Então, para dar um exemplo, você falaria assim: Eric é macaco. Isso é uma injúria racial. Tem injúria simples, tá, gente? Essa é uma injúria racial. A injúria racial, antigamente, ela prescrevia e ela não era inafiançável. Você podia pagar uma fiança. Então, para dar um exemplo, você entrava dentro da delegacia e você saía. Às vezes, mantendo o xingamento, como eu já vi cliente meu que entrou sendo xingado de macaco e a pessoa saiu xingando de macaco. O racismo é diferente. É quando você fere a honra da coletividade. Então você falaria: todos os pretos são macacos. Esse é o crime de racismo. Então você feriu a honra coletiva. O crime de racismo, ele é imprescritível, inafiançável. Então, o que acontecia quando a gente levava isso para a autoridade policial? Nunca se era enquadrado como racismo, sempre escorregava para injúria racial. E daí a pessoa, como eu comentei, entrava e saía cometendo o crime. Era um escárnio, era um deboche, tanto com as vítimas como quanto nós, operadores do direito, procuradores de coisas humanas, que tenta trazer um pouco de justiça para a sociedade. Com a mudança, tanto injúria racial quanto o crime de racismo foram unificados. Então, a injúria racial passou a ser também imprescritível, ou seja, não tem um prazo para poder fazer a denúncia. Você fez, daqui a 10 anos eu posso denunciar você, 20, não prescreve, né? E também não tem mais a possibilidade da autoridade policial, do Pagar. delegado, arbitrar uma fiança, que geralmente era irrisória. Não passava nem de 2 salários mínimos, na maioria dos casos. Então, agora, né, sendo inafiançável, imprescritível, apesar de a gente já ter visto alguns delegados classificando esses dois crimes, tanto do racismo e do já para injúria simples, né, um novo mecanismo de fugir de tudo isso, a gente acredita que agora não tem como, né? Quando a pessoa fere, constrange, te causa dor por causa da sua raça, da sua pele, da, do ser que você é, ela tem que ser enquadrada como racismo e injúria e vai sofrer uma penalidade que agora a gente entende que consegue ter uma resposta melhor do judiciário. Então, sofreu, tem que denunciar, não é isso? É o mecanismo ideal. A gente não tem um policial a cada esquina,
mas a gente tem um cidadão que precisa ser treinado, porque não é fácil enfrentar o racismo e também, Patrícia, eu sempre falo que não é fácil você provar que você foi vítima de racismo. Então, celular na mão, ele é o maior amigo da população negra a essas horas. Tente filmar, tente fazer vídeos, tente gravar, se puder só abrir o microfone. Eu sempre dou a dica que o racista ele está tão consciente de que não vai acontecer nada que talvez se você mandar ele repetir, se você Repete. fizer algum tipo de provocação, a gente já teve casos de pessoas que confessavam sem nenhum tipo de prova, só com a denúncia, quando o delegado faz o inquérito, a pessoa repete o racismo na frente da autoridade policial. Então, tente instigar essa pessoa que cometeu essa violência com você, porque com a prova, você pode procurar meu escritório, que a gente trabalha pro bono em relação a esses assuntos, ou as comissões, os órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público, para dar tratamento a esse crime muito grave que aconteceu e que isso não fique impune. A gente tem números aqui de denúncia de racismo? Não, você não A tem. gente tem uns números bem interessantes, Patrícia. Para você ter uma ideia, houve um aumento de 300% em relação ao cadastro de denúncias referentes aos crimes de direitos éticos raciais no Maranhão. Mas esse aumento foi em relação ao ano passado? Ou é? Salvo engano, em relação ao ano passado. Nossa. É isso, denunciando, aparece o racista, né? Hoje em dia, a população, até com os meios de comunicação, dando esse espaço para a gente, para explicar que isso não é uma brincadeira, que isso realmente vai levar a uma condenação e que aquela pessoa que criou um trauma em você, que vai ser o resto da vida toda, vai ser sancionada pela lei, isso é fundamental e não tem como negar que a gente avançou na luta, mas ainda há muito o que fazer. E há muito o que fazer também no dia 20, porque não são só eventos culturais, né? Esses eventos, essas ações, elas também culminam nisso, de levar para essa consciência racial, né? Para essa consciência de todo o coletivo, né? Não só do preto, né? Sem sombra de dúvidas, o Movimento Negro vai estar publicando um manifesto cobrando o nosso estimado e querido prefeito Eduardo Braide, nosso querido e estimado, excelentíssimo governador Carlos Brandão, para que criem essas secretarias de promoção de igualdade racial, de preservação do patrimônio histórico negro, para que isso não fique sem orçamento. Porque quando você cria secretarias ou conselhos que são extraordinários e sem orçamento, você está colocando uma pessoa preta geralmente para pedir a bênção, né, que seria o dinheiro, para ele poder realizar qualquer atividade. E essa pessoa que ela vai pedir o dinheiro ou a bênção, geralmente são pessoas brancas. Então a gente está aí replicando o racismo, só que de uma outra forma. É muito importante que o povo negro seja livre para fazer aquilo que for. E essa abolição mal acabado, que a gente tem que lutar pela nossa liberdade até hoje, vai de tentar conquistar esses direitos que são nossos. Então fica aí meu alô, prefeito Eduardo Braide, Carlos Brandão, por favor, excelências, Secretaria de Igualdade Racial para o povo preto aqui no Maranhão e em São Luís. Pois então, tá certo. Eric, muito obrigada pela tua presença. Espero que a gente, né, sempre evolua, não, como você disse, dê 2 passos para frente e 3 para trás, que a gente sempre avance. E é isso. Muito obrigado, Patrícia. O povo negro avança, resiste e eu não tenho dúvida que no próximo encontro a gente vai estar aqui para contar mais e mais vitórias. Mais vitórias. Que bom. Gente, é isso. A gente fica aqui até uma próxima.